Salve, salve galera, professor Romulo Arantes na área para mais uma dica especialíssima do Paz-o-Ema 2025. E a obra da vez é Manuelzão e Miguelinho. Se liga, João Guimarães Rosa, um dos maiores gênios da raça, um dos maiores escritores da literatura brasileira, um dos maiores escritores da literatura universal. Começamos sempre pelo título da obra, Manuelzão e Miguelinho. Quem são? Manuelzão é protagonista de uma narrativa, de uma novela intitulada Uma História de Amor. E Miguelinho é o protagonista de uma novela chamada Campo Geral. Estas novelas, elas estavam juntas com outras 5. Então tinha ali uma antologia de novelas, eram 7 no total, que integravam um livro chamado Corpo de Baile. E o João Guimarães Rosa resolveu fazer uma reorganização. Ele resolveu dividir estas 7 novelas em 3 partes. E a primeira parte ele intitulou de Manuelzão e Miguelinho. Manuelzão e Miguelinho pegou 2 novelas e colocou naquele livro, tá? Publicado em 1964. Olha só, interessante observar isso, né? Nós estamos em 2024, então estamos aí há 60 anos de publicação do texto, é uma data histórica importantíssima. Não esqueça, Manuelzão e Miguelinho, referência aos protagonistas das 2 novelas. Detalhe, embora seja Manuelzão e Miguelinho, a disposição das novelas é o inverso, tá? A primeira novela não traz o Manuelzão, a primeira novela traz o Miguelinho. A segunda novela é que traz o Manuelzão. E por que o autor inverteu? O autor inverteu porque ele quer começar falando sobre a infância com o Miguelinho, um personagem super carismático, um garotinho de 8 anos, que vive na mata do Mutum, no sertão de Minas Gerais, com a sua família, o Gilberto, seu pai, a sua mãe, a Nhaninha, os seus irmãos, a Chica, a Trelina, o Tomezinho, e o mais importante deles, para ele, para o Miguelinho, o mais importante era o seu irmãozinho, o Ditinho, né? Eles se completavam, eram carne e unha, fizeram um pacto de nunca um abandonar o outro, mesmo que eles saíssem de casa, casassem e ficarem juntos para sempre. É uma coisa linda de se ver. E esse garotinho, ele é míope. Ele não enxerga bem as coisas ao seu redor, ele fica pedindo para os outros para dizer como é que é o Mutum, aquele lugar que ele vive, né? Há uma situação de tensão dentro da casa dele. O pai dele é muito rude com ele, ele não consegue entender por quê. O pai dele não gosta dele e não gosta do próprio irmão. O Nhoberto tem um irmão chamado Terês e ele hostiliza o Terês. E aos poucos nós vamos descobrindo que ele hostiliza o Terês porque o Terês parece ter uma certa afeição pela esposa do irmão, pela cunhada, né? Pela nhaninha. E é correspondido. Então o que a gente percebe é uma tensa relação familiar em que um casal que tem vários filhos vive muito mal. Vive muito mal porque a esposa não gosta do marido, gosta do cunhado, né? E existe ali uma situação de tensão muito, muito séria. E o pai do Miguelinho não gosta dele, maltrata o garoto, ele não consegue entender direito. O Miguelinho, ele é uma criança, portanto a sua percepção de mundo é uma percepção muito infantilizada. Do mesmo jeito que ele tem dificuldade para enxergar as coisas por conta da sua deficiência, do seu problema na visão, ele também tem dificuldade para perceber as coisas. Ele não gosta do mundo dos adultos, do universo violento dos adultos, principalmente pela maneira como é tratado pelo pai, né? Então, o Miguelinho, ele procura se afastar dos adultos, ele prefere as crianças, ele gosta muito do Dito. E o Dito é o contrário dele, o Dito gosta dos adultos, o Dito entende muito das coisas. É como se o Dito fosse um ser evoluído, um ser de luz, diferenciado. Então, o Miguelinho é o sentimental e o Dito é o racional. O Miguelinho é o hipersensível, o Dito é aquele cara prático, aquele cara pragmático. E eles se completam de alguma forma, né? Só que, lamentavelmente, o Dito, ele acaba sofrendo um acidente doméstico, ele fere o pé infecciona e ele acaba morrendo. E o Miguelinho fica muito mal emocionalmente. E esse acontecimento terrível vai fazer com que o Miguelinho quase morra. E o Miguelinho demora muito para conseguir se recuperar. Mas quando ele se recupera fisicamente, ele também tem uma evolução emocional. Ele matura
o suficiente para começar a entender as coisas de uma forma diferente. E quando o Miguelinho sai do fundo de uma rede, depois de uma depressão profunda, motivada pela morte do seu irmão querido, ele encontra toda a estrutura de sua casa modificada. O seu pai, com muito ciúme da mãe dele, acabou matando um homem que o pai dele havia colocado dentro de casa para ajudar a trabalhar na roça, matou por ciúme e depois cometeu suicídio. E o Terês, que era o tio do Miguelinho, irmão do pai dele, vai voltar para a ambiência familiar e vai ficar com a mãe do Miguelinho, constituindo uma nova família. E o Miguelinho tá ali naquele novo ambiente, diferente, quando de repente passa um homem na estrada, né? E aí se aproxima da casa do Miguelinho e fala com ele, cumprimenta, e o Miguelinho faz um esforço muito grande para enxergar esse homem, porque como ele era míope, ele vai franzindo a testa, assim, diminuindo o olho. E o homem se aproxima, era um médico, pegou uma lente e falou assim, eu posso colocar essa lente em você? E botou a lente, assim, botou o óculos, e o Miguelinho automaticamente viu o mundo de forma diferente. Olhou para o Muntum, ficou encantado com o Muntum, ficou muito feliz com o que viu. E quando olhou para a família dele disposta assim, ele olhou para o tio Terês e falou, tio Terês, como tu parece com meu pai? Neste momento nós temos um processo de crescimento ou maturação do personagem. Essa narrativa é uma narrativa de formação, ou seja, é uma narrativa em que o personagem ele vai se formando, ele sai da infância para a vida adulta, né? Situações traumáticas, complexas, fizeram com que esse cara avançasse, evoluísse. O Miguelinho, ele não só passa a enxergar o mundo, mas ele passa a enxergar as pessoas, as relações interpessoais. Ele maturou. E aquele médico vai pedir para a família do Miguelinho para levá-lo para a cidade. E ele vai embora. Então nós temos aí uma narrativa linda, existencialista, de um regionalismo universal, que se passa no Muntum, no sertão de Minas, com personagens dali, mas que acaba abordando temas que são universais, como a infância, como a adolescência, como a fase adulta, como as tensas relações familiares, amor e morte, temas universais. E a linguagem é um aspecto especialíssimo, né? Porque a linguagem é uma linguagem inventiva. O João Guimarães Rosa, ele se apoiava no falar mineiro e ele tentava criar novas expressões, neologismos, usava anglicismos, expressões da língua inglesa, arcaísmos, expressões arcaicas, antigas, e usava também aforismos, são máximas filosóficas sintéticas, frases de efeito, criando, portanto, uma linguagem super inventiva. E a segunda narrativa, uma história de amor, a história do Manuelzão, é a história de um ex-vaqueiro, que agora é capataz de uma fazenda, de um lugar chamado Samarra, também no sertão mineiro. Esse cara, no final da vida, já tinha 60 anos, é o oposto do Miguelinho, que era uma criança. Esse cara, ele acha que está no final da vida, que vai morrer pela idade dele, não tem mais o que fazer. E ele nem quer mais trabalhar como vaqueiro, ele quer trabalhar como capataz, ali só uma pessoa que gerencia o serviço, não tem mais grandes ambições, só quer um canto para morrer. E aí ele vai descobrir que teve um relacionamento fortuito, sem grandes envolvimentos do passado, teve um filho, o Adelso de Tal, que acabou se casando, né? E teve filhos, então ele tinha um filho, ele tinha uma nora, Leonísia, né? E tinha os netos e tal, e chamou todo mundo para morar com ele lá na Samarra. E chamou a mãe também, a mãe que já era bem idosa. E eles vivem todos ali. É bem verdade que o Manuelzão não se identifica com o filho, não se dá muito bem. Principalmente porque o Manuelzão tem um certo desejo pela própria nora, que embora ele não diga, mas ele sente, né? E aí, numa noite, os cachorros começam a latir no terreiro, correm para ver o que era. Eles tinham lá um filetinho d'água, um rio que passava por ali, e esse rio secou, né? E o Manuelzão chegou a ver, inclusive, o último filete de água correndo, né? E foi naquele mesmo dia fatídico que aquele rio secou, que a mãe dele morreu. Só que antes de morrer, a mãe dele tinha pedido para ele construir uma capela para fazer orações, para fazer ajuntamentos, para que as pessoas se reunissem para rezar em adoração a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E o Manuelzão ficou com isso na cabeça e prometeu para a mãe que ia fazer, então ele entrou nessa empreitada e acabou construindo aquele espaço. Como ele tinha que inaugurar, ele foi convidando pessoas da região, e aí a coisa ganhou uma proporção absurda, porque foram chegando muitas pessoas e ele começou a ficar nervoso, né? Ele não estava bem, já estava mais cansado, mais velho, realmente tinha essa ideia de que estava no momento de se aposentar, perto de morrer, que a vida não fazia mais sentido.
estava inclusive sentindo uma dor muito forte no pé, puxava do pé e tal. E paralelamente a essa construção da capela e a inauguração, começa a rolar uma ideia da transferência de gado, levar uma boiada de mais de 3 mil animais pelo sertão, uma coisa que era muito complicada, que ele tinha feito a vida inteira, mas que com aquela idade era complicado demais. E aí nós temos duas histórias paralelas, que é a história da construção e inauguração da capela e a história da boiada, né? E o Manuelzão vai inaugurar, faz uma festa maravilhosa, 2 dias de festa, inclusive, e quando termina a festa ele vai tocar a boiada. E aí nós observamos que, assim como em Campo Geral, a primeira narrativa de Manuelzão Miguelin, em uma história de amor, ou como é conhecido também a festa de Manuelzão, nós temos uma lição de moral. O João Guimarães Rosa sempre que escrevia conto, novela, romance, ele era, na verdade, um cara que escrevia fábulas, né? Em qualquer circunstância, suas narrativas acabavam tendo um fundo moralizante. A fábula é uma narrativa curta, tem sempre no final a lição de moral. E por isso mesmo, quando o João Guimarães Rosa morreu, o grande poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema intitulado O Homem Chamado João, e o adjetivo que ele usou para qualificar o João Guimarães Rosa foi fabuloso, porque sempre que ele escrevia, ele constituía lições de moral. E a lição de moral que nós temos em Manuelzão e Miguelin, temos uma relacionada ao Miguelin, de que a vida é um processo e que a gente um dia acaba maturando, aprendendo, se transformando, né? E que a vida não tem fim quando a gente acha que tem fim. Independente de ser uma criança, de ser um idoso, há alguma coisa maior, há um ser maior que rege e que determina quando as coisas vão acontecer. Veja, Manuelzão, que imaginava estar no fim da vida, não tem mais nenhuma disposição, realiza um grande feito, que é uma capela, inaugura a capela, faz uma grande festa de inauguração e ainda vai tocar essa boiada. Então, esse texto traz para a gente uma lição de moral de que é preciso ter resiliência, é preciso entender que as coisas da vida da gente não se encerram quando a gente pensa que se encerram. Que não é com a gente, não somos nós que definimos quando isso vai acontecer. Então, aqui o João Guimarães Rosa, ele coloca para a gente toda a sua potência criativa, né? Falou em João Guimarães Rosa, não esqueça, experimentalismo estético. A prosa dele é uma prosa poética cheia de figuras de linguagem, é temático, o regionalismo dele é universal, né? E linguístico, a linguagem dele é uma linguagem inventiva. Gostou do vídeo? Te ajudou? Então é o seguinte, cara, se inscreve no canal, deixa o like e faz o comentário. Valeu, galera!